Aonde é que entra essa ceia do Senhor? Paulo começa Coríntios, no verso 23, nós vamos ler depois o 17 em diante, falando assim: eu recebi do Senhor o que eu vos entreguei, que Jesus, na noite em que ele foi traído. A ideia aqui do contexto da instituição da ceia do Senhor, ela não é num contexto tão celebrativo quanto a gente acha. É um contexto de traição. É um contexto onde você caminhou com muitas pessoas, você semeou na vida de muitas pessoas, você entregou a tua vida, o teu tempo, a tua energia, as tuas habilidades, e naquela mesma noite Jesus ele é traído, e você sabe o que vai acontecer no dia seguinte e tudo mais, mas é nessa noite em que ele institui essa ordenança. E quando a gente fala em ordenança, vem junto com ela uma palavra assim mais teológica, mas não tem como a gente fugir, chamada rito. Rito é o que você faz corriqueiramente, ordenadamente. Rito carrega um sentido de que não é de qualquer jeito. Tem uma maneira de se fazer. Nós entramos em duas correntes. Há uma corrente que entende assim, que é religiosa. Se tem um dia que você tem que vir na igreja, é o dia da ceia, você não falta nesse dia. De repente, às vezes até o único dia do mês que você vem para a igreja. Você conhece muitas pessoas assim, né? Que acabam vindo e delegando apenas o relacionamento da igreja no coletivo no dia da ceia. E também tem o outro extremo da turma, que fala, não, a ceia é só em memória mesmo, então né, a gente pode fazer do jeito que a gente quiser, a gente pode continuar fazendo em casa, quando a gente fazia a pandemia, e você tem esses dois lados, e nenhum desses dois lados, ele celebra a ceia de verdade. É uma informação pesada, mas a gente vai ver que o texto que a gente tanto lê durante os momentos de ceia, ele começa com uma repreensão. E agora onde eu quero te convidar você a olhar comigo lá, no verso 17 em diante, Paulo ele está falando com a igreja de Corinto. E não esqueça, nós vamos ver um monte de dificuldade e um monte de BO que acontece aqui nessa igreja, mas não esquece que aquele famoso capítulo dos dons, lembra? Os dons espirituais, vocês têm isso, vocês têm aquilo, vocês têm dom de profecia, vocês têm dom de línguas, vocês têm dom de revelação, vocês têm dom de tudo, é a mesma igreja. Mas olha o que ele começa dizendo ali. Nisto, verso 17, a Nova Almeida, nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Oxa, já pensou alguém dizer para você assim, olha meu irmão, o que você está fazendo indo na igreja não é para o teu melhor, é para o teu pior. Olha essa ceia que você está celebrando, não é para o melhor, é para o pior. É assim que ele começa, né? Um ai aqui já. Porque antes de tudo, eu estou informado de que quando vocês se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E até é necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. Agora vem a parte mais conhecida. Porque eu recebi do Senhor o que eu também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, ele pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comerem desse pão e beberem do cálice, vocês, olha aqui, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Amém, querido?
Duas ordenanças nós entendemos como cristãos que Jesus de fato pede para que nós viéssemos a fazer até que ele viesse. A primeira delas é o batismo. Jesus não precisava se batizar. No momento em que ele está sendo batizado por João Batista, aquele diálogo que você conhece, João fala para ele assim, eu que deveria ser batizado por você. E Jesus fala assim, convém que assim o seja. Então Jesus se sujeita, passa pelo batismo e depois, lá nas suas últimas palavras, em Mateus capítulo 28, quando ele fala aquela ordenança, vão e façam discípulos, o processo de fazer discípulos inclui obrigatoriamente batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essa primeira ordenança nós fazemos uma vez, dentro do batismo. Lá no final do ano nós vamos ter esse momento aqui, eu vou falar um pouquinho mais a respeito dele. A segunda, ele institui aqui. Quando ele fala, Paulo em especial, todas as vezes, implica que isso é um ato recorrente. E não é simplesmente executar o ato, comparecer na igreja, pegar o pão e o cálice, pronto, celebrei a ceia do Senhor, porque nós vemos que o que eles estavam fazendo era isso. E Paulo está falando para eles, isso que vocês estão fazendo não é a ceia. Nós vemos que o que eles estavam fazendo era isso. E a primeira informação que Paulo fala é que o que vocês estão fazendo está sendo pior do que vocês não fizessem nada. Por isso nós precisamos entender, querido, dar um sentido de sagrado para aquilo que nós estamos fazendo. É algo que nós fazemos com recorrência, mas não é algo feito de qualquer jeito. E nós precisamos ter um entendimento. Nós estamos nesse lugar agora maior, mais espaçoso, para que mais pessoas venham a conhecer o Evangelho transformador de Cristo. Amém? E nesse processo, nós podemos correr o risco, como muitas pessoas correm, que se desviaram da fé, que se desviaram da sã doutrina, de achar que está fazendo alguma coisa para Deus, quando no fim não está. Achar que está entregando alguma coisa para Deus, achando que isso vai ser bom e que Deus está se agradando, quando de fato a própria palavra às vezes vai falar para ele assim, o que você está fazendo é pior do que se você não fizesse nada. Por quê? Porque nós às vezes perdemos o sentido de certas coisas que de fato são sagradas. A Páscoa, em primeiro lugar, foi instituída lá em Êxodo capítulo 12. A Páscoa dos judeus, ela foi instituída por Deus lá na última praga, onde eles estão saindo do Egito. Você conhece a história, Êxodo capítulo 12, Deus dá algumas instruções para eles de como eles deveriam celebrar essa Páscoa. Era para sair do Egito, então eles estão sendo libertos da escravidão. Eu vou entrar em detalhes daqui a pouquinho. E agora o que Jesus estabelece aqui é uma nova libertação. Lá no Êxodo eles estão saindo da escravidão do Egito. Agora nós temos um novo êxodo através da cruz, que é sairmos da escravidão do pecado. Por isso que ele vai trabalhar o conceito de nova aliança. Jesus redefine, ele fala, havia uma aliança antiga, um pacto antigo, que se determinava ou se limitava a um povo, uma família que se tornou um povo. Agora existe uma nova aliança, e essa nova aliança não vai mais se limitar a um povo, ela vai alcançar todas as nações da terra. Por isso, eu e você, 2000 anos depois, guarde isso, preste atenção nisso. 2000 anos depois, o que é que nós estamos fazendo aqui, querido? A ceia não é uma tradição humana, não é uma invenção humana, é uma ordenança divina. O que é que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos cumprindo uma ordenança divina. Você não pode estar aqui simplesmente porque é domingo é o dia de ir na igreja, e aí pronto, eu venho, cumpro a minha parte, está tudo certo. Eu tenho que entender que quando eu saio da minha casa, eu não saio para fazer a vontade do pastor, eu não saio para fazer a vontade do meu esposo, da minha esposa, eu não saio para dar um pouco de entendimento para minhas crianças, eu saio para cumprir uma ordenança divina. Você está entendendo isso? Amém? Amém ou não? Querido, isso é fantástico, isso é o que nos move, isso é o que nos motiva, porque quando a gente sai, por causa da igreja, simplesmente da estrutura, do pastor, ou da mulher, ou do marido, do filho, de qualquer outra coisa, essas coisas elas vão em um determinado tempo deixar de ser enfática, deixar de ser empolgante, e se tornar uma obrigação, ou o que nós entendemos como uma religião. Enquanto nós falamos, enquanto eu falo, eu enxergo todo mundo aqui. Alguns estão no celular, outros estão pescando, outros já foram lá para a lua e já voltaram, outros não prestam atenção. Todo mundo ouve a mesma mensagem, porque é que nem todo mundo responde da mesma maneira. Você entende que a verdade ela é colocada para todos? E naquele último dia não haverá desculpa. Você poderia estar na igreja, você poderia estar ouvindo a mesma palavra que o outro ouviu, se converteu e mudou de vida. Mas se a tua mente estava lá fora, estava em outro lugar, estava com a preocupação, deixa eu esperar acabar esse negócio para ir embora, você não cumpriu a ordenança divina coisa nenhuma. E às vezes esse confronto, essa ideia, ele vai acontecer atrás desse microfone aqui. A palavra diz, que muitos chegarão naquele dia, Senhor, eu preguei no teu nome,
Eu curei pessoas no teu nome. Eu expulsei demônios no teu nome. E qual é a resposta de Jesus? Apartai-vos de mim, malditos, eu nem conheço vocês. Mas eu estava na igreja todo final de semana, eu cumpri todas as coisas, eu não matei, eu não roubei, eu era até dizimista, como é que o Senhor não me conhece? Querido, os irmãos aqui, eles estão celebrando o que eles achavam que ia ser do Senhor. Mas eles não estavam celebrando de acordo com aquilo que Jesus entregou. Eles estavam celebrando do jeito que eles achavam que deveria ser feito. Por isso que Paulo começa dizendo assim, eu estou entregando para vocês aquilo que eu recebi. Nós não sabemos se Paulo ele recebeu alguns detalhes direto do próprio Jesus, nos encontros que ele teve com ele, se foi naquele momento que ele fala se ele saiu do corpo ou fora do corpo, ele não sabe. Enfim, nas revelações que ele teve. Mas ele está falando assim, eu estou entregando para vocês o que eu recebi. E agora os irmãos lá da igreja primitiva entregam aos próximos o que eles receberam. E eu e você, 2000 anos depois, precisamos ouvir com atenção e dar o devido peso que esse momento solene exige. Não é uma coisa qualquer, não é uma coisa que se faz de qualquer jeito, é uma tradição viva. Por isso que o que nós estamos fazendo hoje aqui é uma ponte lá com o cenáculo, onde Jesus estabelece esse momento, lá no cenáculo lá atrás. Meu primeiro ponto aqui, eu esqueci de falar para você, mas a ceia ela pode ser mal praticada, é verdade. Ela pode ser mal praticada. Corinto tem muitos abusos, tem divisão dentro da igreja, a gente leu, tem desprezo pelos pobres, tem uma visão egoísta, enquanto cada um come a sua própria, deixa o outro de lado, tem muita coisa acontecendo. Então é possível participar da ceia e sair mais afastado de Cristo do que quando você chegou. Parece contraditório, mas é o que a Bíblia está nos mostrando aqui. E como é que eu faço então, pastor? Eu preciso celebrar com a consciência do corpo. Paulo, no verso 22, ele diz assim, vocês desprezam duas coisas, olha, a igreja de Deus e envergonham os que nada têm. Na ceia do Senhor, você já pensou isso, querido? Por isso, quando Jesus ele pega um pão e ele parte, e ele fala assim, está aqui o meu corpo que vai ser partido por cada um de vocês. Não é sobre um indivíduo apenas, é sobre uma coletividade. A ideia é que os discípulos eles pegam e vão partindo aquele pão ali. E aí Jesus se torna a referência da própria Páscoa judaica. Êxodo capítulo 12, que é que Deus ordena para eles, a última praga. Ele fala assim, separa um cordeiro, o melhor cordeiro. Vocês vão se reunir em família, não se faz isso sozinho. Vocês vão se reunir em família. E se a família for muito pequena para comer esse cordeiro, chama outros que estão ao redor para juntar dentro da casa, vocês fazem o cálculo de quantas pessoas cabem ali dentro. E dentre outras ordenanças que Deus está falando lá para eles, ele fala assim, pega o sangue agora desse cordeiro, coloca nas duas laterais da porta e na viga superior. Porque quando o anjo da morte passar pelo Egito, é aí que vem o significado de Páscoa. Páscoa literalmente significa passar por cima. Quando o anjo da morte estiver ali, e aquele que tiver o sangue aplicado aos umbrais das suas portas, o anjo da morte vai passar por cima. Você entende que não é simplesmente pela minha performance, é pelo sangue que está nas portas do meu coração hoje. E agora os judeus eles começam a celebrar isso, ele fala, isso é para vocês, estatuto perpétuo, e eles começam a celebrar isso, eles tinham outras coisas dentro do processo, ervas amargas para eles lembrarem da escravidão do Egito, pão sem fermento, por quê? Porque eles tiveram que celebrar isso aí de madrugada, no finalzinho da noite, mais ou menos à meia-noite um anjo passa, de madrugada o faraó já acorda, manda esse pessoal embora, e do jeito que eles estão, eles têm que sair do Egito naquele momento. Agora tem muitas ordenanças, esse cordeiro tem isso, tem aquilo. E aí quando Jesus ele vem à terra, uma das primeiras informações que nós temos através de João Batista é, eis o Cordeiro de Deus que faz o quê? Tira o pecado do mundo. Agora Jesus escolhe a Páscoa. Você percebe? Há uma ordenança divina. Tem a política, foram os romanos que mataram. Tem a religiosidade, foram lá os fariseus, os saduceus que organizaram tudo. Quando Jesus fala assim, ninguém tira a minha vida, eu a dou. E ele escolhe justamente a noite da Páscoa, a noite justamente em que ele foi traído. E naquele ambiente de traição, que ele poderia ficar assim, mas não vou, será? Olha tudo que eu fiz para esses caras aí, agora um deles ainda vai me trair. Naquele ambiente, ele estabelece uma nova aliança. A antiga aliança, ela era exclusiva. Em Êxodo capítulo 12, você também vai ler que o estrangeiro não podia participar da Páscoa judaica, a não ser que
ele passasse pela circuncisão, e aí ele fazia parte daquele povo. A circuncisão nada mais era do que a aliança com Deus lá com Abraão, a ideia, de ferir lá o órgão genital masculino para que todo aquele que fosse reproduzido dali por diante tivesse esse sinal da aliança, um povo separado e pertencente a Deus. Agora Deus institui a Páscoa, eles são o povo de Deus e fala assim, não pode celebrar ninguém que não for da nossa tribo, da nossa nação, a não ser que ele se circuncide. Glória a Deus que o Senhor mudou as regras desse processo aí. Amém, homens? Você está tranquilo, né? No Novo Testamento isso não se aplica mais a nós. Havia uma turma que quando Paulo passava falando a respeito do Evangelho, a turma vinha atrás falando que eles tinham que aderir aos costumes judaicos. Se você tem qualquer dúvida a respeito disso, leia a carta de Gálatas. Tá? Hoje nós vemos em algumas igrejas o pessoal tentando judaizar as coisas aí, pregar de talit e trazer lá a menorá e candelabros e outros elementos, e shofar e tudo isso, elementos judaicos que têm a ver com a cultura, que você pode admirar, pode experimentar certas coisas, mas não se aplica mais à igreja. Gálatas está lá bem claro a respeito disso, e ele fala assim, a circuncisão agora, ela ainda existe, mas ela é no coração. A ideia é que a circuncisão... Diminui a velocidade. A circuncisão, ela é um sinal de aliança. Você percebe que o estrangeiro não pode celebrar a Páscoa, a não ser que ele tenha um sinal da aliança. Quando Jesus estabelece essa Páscoa aqui agora, querido, aqui eu quero dar um alerta como pastor, que eu estou aqui para te encorajar e te motivar dentro desse sentido. Uma das coisas que nós não fazemos é escolher quem pode participar ou não, porque o próprio nome já diz, a ceia do Senhor, mas nós instruímos como igreja que você tem um entendimento para poder participar dela. Para poder participar dela de uma maneira digna, você precisa ter aliança com Jesus. E não é uma aliança de que eu reconheço que Jesus existiu, que ele foi um bom homem. É uma aliança no nível, eu reconheço que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, eu quero viver uma vida a partir disso. Uma vez que você entende essa aliança, agora a palavra diz que há um selo no teu coração. A palavra, ela é clara, ela é pura, ela é preciosa. Por isso, meu amado, quando nós olhamos para uma mesa como essa, ela nos lembra certas coisas. Que é onde eu vou entrar aqui agora no meu segundo ponto. O que é que ela me lembra? Que ela é um chamado ao autoexame. Olha o verso 28 lá comigo. Que cada um examine a si mesmo. E assim você come do pão. E assim você bebe do cálice. Quem é que vai examinar você? Quem que vai examinar você? Você mesmo. Não sou eu que vou te dizer, vem os homens para cá, as mulheres para cá, vem aqui o pessoal pecador, fica desse lado aqui hoje, aqui, vem só o santinho aqui, agora vamos celebrar a ceia. Cada um examine-se a si mesmo. Você percebe que se você não fizer o processo certo, você está dentro de um processo religioso, está fora da palavra, mas ele te chama um autoexame, e esse autoexame, presta atenção, ele não é para condenação. Ele é um convite. Cada um examine-se a si mesmo e coma. Ele não está falando assim, examine-se a si mesmo e veja que você não merece. Examine-se a si mesmo e volta ao mês que vem quando você cumprir certos rituais ou certas cartilhas. É um convite, por isso que é a graça. É um convite, examine-se a si mesmo e assim coma. Ou seja, não faça isso, cheguei aqui, o que é a ceia? Me dá aqui, deixa eu comer. É um momento sagrado, é um momento solene. Nós entendemos que pão é pão, cálice é cálice, a gente vai falar sobre isso agora, mas significa que se eu encontrar algo em mim que precisa ser corrigido, eu tenho que ter uma disposição de arrependimento, não de remorso. Remorso é quando você é pego, e agora o que eu vou fazer? Tem que mudar o sistema. Remorso é assim, arrependimento é o que é que eu fiz. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. E essa é a atitude que Deus quer, querido. Não é simplesmente uma vida, uma linha perfeita de que você não erra, mas é uma atitude solene. Muitos vão continuar no nosso meio com uma atitude simplesmente religiosa, e não estou aqui para eu dizer se ele pode cear, nem você está aí para dizer, você vai cear hoje, eu conheci o que você fez essa semana, eu vi tua postagem essa semana, não acredito que você vai cear hoje. Nós não estamos aqui para isso. A ideia é que cada um examine-se a si mesmo. E aí vem o convite. Olha, se tem algo dentro de você que precisa ser corrigido. Olha, se tem algo dentro de você que precisa tomar um novo rumo, um novo sistema, porque a mesa não é um lugar de máscaras. A mesa é a verdade diante de Deus. E quando a ceia,
ela se torna palco do egoísmo, é sobre mim, eu quero ser curado, eu quero uma bênção, deixa eu cear. Ela deixa de ser ceia, e eu me torno igual aos coríntios. Por isso que quem se examina diante da mesa, sempre vai achar graça diante dos outros. Hoje é uma noite para nós nos examinarmos diante da mesa do Senhor. Hoje é uma noite onde nós olhamos para dentro de nós mesmos e vemos se nós temos um relacionamento pessoal com Jesus ou um relacionamento religioso. Senhor, assina aqui embaixo as coisas que eu desejo. Ele não morreu simplesmente para satisfazer os nossos desejos. Ele morreu para satisfazer a nossa incapacidade de nos achegarmos a Deus por nós mesmos. Ele morreu para satisfazer a nossa incapacidade de termos uma vida santa e justa. Ele morreu para que os nossos pecados lá atrás, aquele que o acusador vem te falar nesse dia, nessa noite em especial, você lembra o que você fez esse mês? Você não merece estar aí. Dos nomes do inimigo é o acusador. Toda mensagem desce na tua mente que fala para você assim, não, tá vendo? Você não pode cear esse mês. Não, você não pode cear esse mês. Você está baseado em performance. Você não é digno. É verdade que você não é digno. Mas ei, essa é a mensagem do acusador. Sabe qual é a mensagem do Espírito Santo? Ele te constrange nas coisas que você está errado. Ele te incomoda, ele te cutuca, mas ao mesmo tempo ele fala assim para você. Essa é a voz do Espírito Santo para você. Deixa disso. Retoma. Pega o caminho de onde você se esqueceu das coisas boas. Pega o caminho de onde você se esqueceu de onde eu chamei você. Pega o caminho da gratidão e volta para mim. Por isso que quando ele vai falar no verso 29 aqui, ele diz assim, depois de examine cada um, pois quem come e bebe juízo para si. E aí ele coloca a razão porque algumas pessoas padecem lá. Por que é que nós precisamos lembrar, quando ele fala, façam isso em memória? Deixa eu trazer um exemplo bem simples para você. Lembra da tua infância? Lembra dos teus pais ou de quem te criou? Lembra como era lá no começo? Você pode não ter ganho uma bicicleta que você tanto sonhou. Você pode não ter calçado os tênis de marca que você tanto queria. Mas você lembra o quanto os teus pais se esforçavam para te dar o melhor? Você lembra, de repente, você não teve pais, a tua avó, a tua tia, alguém se esforçou, alguém batalhou, alguém deixou de comer o melhor para poder te dar, alguém deixou de comprar uma coisa mais preciosa para si, para poder te dar, de repente, um presente melhor no Natal. Você lembra disso? Você lembra de alguém assim na tua vida? Quando você começa a lembrar dessas pessoas, sejam elas os teus pais ou quem te criou, já não vem na hora um sentimento de gratidão sobre você. Poxa, meu pai, olha o que meu pai fazia, olha o que a minha mãe fazia, nossa, olha o que a minha avó abria a mão para a gente poder fazer as coisas. Quando você lembra disso tudo, vem um sentimento de gratidão. Uma das coisas que nós precisamos fazer nessa noite, querido, é lembrar do que Jesus fez por nós, para suscitar em primeiro lugar um sentimento de gratidão. Tem uma palavra aí teológica também, que às vezes pode ser confundida com outras coisas, chamada Eucaristia. Eucaristia nada mais é do que graças, ações de graças. Então o princípio está certo. Você começa diante da mesa do Senhor como? Lembrando do que Ele fez por você. Lembrando de quem você era. Agora lembra aí quem você era antes de Jesus. Lembra qual era o teu pensamento. Esposa, às vezes você tem problemas com o teu marido hoje, mas você lembra como é que ele era antes de Jesus ainda? Qual era o padrão de pensamento dele? Você lembra, marido, como é que era o teu padrão, o teu próprio padrão de pensamento? Que trair a esposa era uma coisa normal, todo homem faz isso, ele tem as suas próprias necessidades, aí vem aquelas justificativas que a gente vê fora, é o padrão de pensamento. Você lembra que, não, sucesso é sucesso, o mundo é dos espertos, é a qualquer custo, era um padrão de pensamento. E aí você começa a ver onde você estaria hoje se a palavra não tivesse chegado na tua casa. Aonde você estaria hoje se a verdade do Evangelho não tivesse entrado na tua família? Talvez você não estaria nem casado. Talvez você nem teria os filhos que você teve hoje. Porque o Evangelho chegou, um novo processo de transformação aconteceu. Mas pastor, ainda tem muita coisa para ser mudado. É verdade, esse é um processo de santidade. Uma vez a gente erra, a gente enxerga e a gente retoma o caminho. E cada momento que a gente se reúne aqui, em especial, nas noites ou manhãs de ceia, nós estamos em primeiro lugar para lembrar o que Jesus fez por nós. E quando a gente olha para lá, tem mais a ver com Ele do que conosco. Porque o que Ele fez por nós? Ele morreu para você não continuar vivendo a mesma vida.
Ele morreu para você não continuar vivendo no mesmo pensamento lá de fora, para que você gastasse mais tempo tentando descobrir o que Ele gosta, do que simplesmente rodando na internet, tentando agradar pessoas que nem estão aí para você, que nem gostam de você, que curtem lá talvez por um interesse externo e não de fato a tua pessoa. Por isso, querido, que a ceia é uma comunhão, em primeiro lugar, vertical com Cristo, mas imediatamente horizontal com os irmãos. Porque o verso 33, que é onde nós terminamos nosso texto, ele diz assim, ó: meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Tem todo o princípio do que eles faziam de errado lá, mas deixa eu finalizar esse bloco aqui com vocês. Não tem como nós celebrarmos a ceia, querido, se não for na coletividade. Nós passamos um parênteses na história, há 5 anos atrás, com a pandemia. Sim, havia uma dificuldade de deslocamento, você estava lá na tua casa, não tinha como se reunir, então nós usamos a ferramenta da internet para tentar fazer o quê? Gerar conexão em grupo, não fazer a coisa de maneira individual. Por isso que a ceia, o princípio dela é ser celebrado em comunhão com as pessoas, dentro da igreja. Ah, mas tem uns irmãos aí, pastor, que eu conheço, o senhor não sabe. Não acabamos de ler Coríntios, o pessoal estava na igreja, estava meio, bebeu demais, estava para lá de Bagdá já, tinha tanta coisa errada ali dentro, e ainda assim Paulo traz uma instrução, e essa mesma igreja depois é uma igreja que tem tantos talentos ali dentro, é uma das maiores igrejas em número também, em Corinto. É uma igreja que recebe 2 cartas de Paulo, e uma terceira que se perdeu ao longo da história, mas eles ouvem, é uma igreja também chamada de igreja do Senhor. Por isso, querido, esse momento de ceia que nós temos, ele é um momento solene, não deve ser feito de qualquer jeito, ele deve carregar um sentido de sagrado. Mas qual o sentido, pastor, que é onde eu vou para o final da palavra? Pão é pão, está ali. Cálice é cálice, ele não se torna naquele momento o corpo literal de Jesus, até porque quando Jesus está instituindo, ele fala assim: esse é meu corpo que está sendo partido por vós. Ele está fazendo isso na frente dos discípulos, quebrando um pão na frente deles. Eles não tinham ideia que eles comendo esse pão, vou comer o dedinho de Jesus, não estava isso na mente deles naquele momento. Então está bem claro que não é essa substanciação. Mas quando nós fazemos isso da maneira que deve ser feito, também não é um momento qualquer. Ele se torna um ato solene, se torna uma ponte com o cenáculo dos primeiros discípulos. Ele se torna uma expressão de que eu tenho uma aliança com ele. Uma vez era uma aliança com um povo só. Agora ele estabelece uma aliança com todo aquele que enxerga que nenhum outro nome foi dado pelo qual importa que nós sejamos salvos, senão o nome de Jesus Cristo. Você pode dar uma glória a Deus? Como é que nós devemos participar da ceia então, pastor? Com autoexame, com arrependimento, com discernimento e por último, com ordem e reverência.